Meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores para mais uma aula das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Anderson Silva e quero te dar muito bem-vindo a esta nossa aula, a aula da nossa 8ª lição deste último trimestre de 2016. Nós estamos estudando sobre o Deus de toda a provisão e nesta aula nós vamos falar sobre Ruth. Deus trabalha pela família. 8ª lição do dia 20 de novembro de 2016. A verdade, o texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja seu nome afamado em Israel. O texto está escrito no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 14. Verdade prática. Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. Ponto central da nossa lição nos diz que Deus trabalha em favor da família. O objetivo geral da nossa lição: ressaltar que Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. E os objetivos específicos: o primeiro, apontar a crise econômica pela qual Belém estava passando. O segundo, que estará ligado ao segundo ponto da lição, mostrar como Noemi e Ruth superaram as crises. E o terceiro, ligado ao terceiro ponto da lição, enfatizar que a fé e o trabalho nos ajudam a superar as crises. Leitura bíblica em classe, livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê os que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los ieis até que viesse a ser grandes? Deter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar.
E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Meus queridos, o livro de Ruth, se não fosse a ação de Deus, sem dúvida, se não fosse a ação de Deus, a fim de mudar a situação da história que envolve esta família, a fim de mudar a crise que essa família estava enfrentando, seria o livro mais trágico da Bíblia. Sem dúvida nenhuma, houve uma situação familiar, traumática, importante, que ocorreu no livro de Ruth. Porém, a mão de Deus estava estendida sobre aquela família. A mão de Deus abençoou o trabalho, a fé e a persistência desta família que estava servindo ao Senhor. Noemi voltou para a sua terra, Ruth voltou com ela, Orfa voltou aos seus pais, não seguiu o caminho de retorno para Belém, mas a mão de Deus, então, operou em favor dessa família, restaurando e restituindo. Nesta 8ª lição, nós vamos aprender que Deus está sempre trabalhando pela família. A família é o projeto mais importante de Deus. Foi através da constituição da família que Deus iniciou todo o seu projeto no mundo, povoando a terra, trazendo seres viventes no mundo. Então, a família é o projeto mais importante de Deus. Quando nós tratamos nesta revista de escola dominical, deste último trimestre de 2016, sobre as crises ou as diversas crises que enfrentamos durante toda a vida, nós entendemos também que se tem uma instituição que sofre crise nos nossos dias, é a família. A família está sempre sendo bombardeada, a família está sempre passando por dificuldades, por problemas. Nós já vimos nas lições passadas falando sobre a família de Abraão, a família de Isaac, vimos tratando sobre a família de Jacó, os problemas da família de Jacó. Então a família sempre enfrenta crise. Nós precisamos entender que Deus está sempre disposto a intervir, a lutar, a defender a família, a trabalhar pela família. Não desista, seja qual for o problema que você enfrenta em família. Não desista, porque Deus trabalha pela família. Na introdução da nossa lição, o nosso autor colocou que esta família, a família dessa história do livro de Ruth, a família de Noemi, né? Elimeleque era o pai desta família, Noemi a mãe, Malom e Quilion os filhos, Orfa e Ruth eram as noras. Essa família de Elimeleque e de Noemi enfrentou a crise da fome, a crise do luto e a crise da desesperança. Morreram todos, né? Ficando somente Noemi e as suas 2 noras desamparadas. Como já falamos em outras aulas, as viúvas tinham que ser cuidadas pelos filhos. Não havia pensão como nós temos nos nossos dias. E as viúvas tinham que ser cuidadas pelos filhos. Tinha que ser cuidada por pessoas que estavam ali próximas delas. E essa família perdeu todos os homens que eram mantenedores da casa. Lembrando que a história que discorre o livro de Ruth acontece numa sociedade do Antigo Testamento, uma sociedade patriarcal. E essas 3 mulheres ficam desamparadas. Porém, o desejo de Noemi de retornar à sua terra e a coragem de Ruth de estar com ela prevalece acima de todas as crises que elas enfrentaram e conduz essas 2 mulheres de retorno para a terra de Belém, para a casa do pão, até que Deus restaurasse plenamente essa família. Então, com fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, venceram as dificuldades. É uma história, o livro de Ruth nos registra uma história de trabalho, de provisão e de resgate. Uma história de alguém que venceu crises. A família de Elimeleque saiu de Belém, o significado é casa do pão, porque estavam vivendo uma crise. Eles vão para Moabe. Em Moabe, todos os homens desta família morrem. E agora essas mulheres começam a enfrentar também uma crise. Mas elas ouviram dizer que a crise em Belém já tinha sido superada,
que Deus tinha visitado o seu povo novamente. E nós aprendemos com o livro de Ruth que em meio à crise, Deus visita o seu povo. E quando Deus visita o seu povo consegue superar as crises, vencer as dificuldades. Então, quando ela ouve dizer que Deus havia visitado o seu povo, que as dificuldades estavam sendo vencidas, que a crise estava acabando, estava passando, elas retornam e elas chegam em Belém no princípio da cega, quando a colheita estava começando a ser executada, porque Deus estava restaurando a nação, Deus estava visitando de novo o seu povo e a crise estava sendo superada. Primeiro ponto da nossa lição nos fala sobre a crise econômica. Primeiro parágrafo: fome na casa do pão. Então Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica. Estava faltando pão na casa do pão. E esta família, o Elimeleque, o chefe desta família, resolveu sair de Belém para buscar auxílio em Moabe. Ele resolveu deixar aquela crise. Nós estudamos aqui sobre a família de Isaac, que estava num lugar também onde a terra estava passando por fome, sofrendo uma crise econômica. Porém, Deus disse a Isaac para não descer ao Egito, para ficar ali. Ao que tudo nos indica, Elimeleque não consultou ao Senhor. Ele foi levado pela circunstância, pela situação daquele momento. E o que nós aprendemos com essa história de Ruth é que Elimeleque tomou uma atitude da sua própria cabeça, com a sua própria decisão, sem consultar a Deus, e que foi uma atitude que trouxe grandes problemas para a sua família. Mesmo vivendo num lugar onde estava enfrentando uma crise, Elimeleque poderia buscar a direção de Deus para a sua família. A escassez era o resultado, em Belém, do mau governo dos últimos juízes de Israel. O texto bíblico que nós lemos, que é o início do livro de Ruth, nos diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome. O período dos juízes já é caracterizado como um período complicado na vida de Israel, um período de altos e baixos. E sempre que havia fome na terra, era sinal de que Deus estava pesando a mão sobre o seu povo, porque eles haviam se desviado do Senhor. Porque uma das grandes bênçãos, uma das primeiras promessas de Deus para Israel é que se eles fossem fiéis, eles comeriam do melhor da terra. Então, quando a terra deixava de dar o seu fruto, era porque eles estavam andando em desobediência ao Senhor, estavam vivendo uma crise. Então, a crise econômica que Israel estava passando, neste momento, registrado no livro de Ruth, a crise econômica que eles enfrentavam em Belém, era resultado de uma crise espiritual. Nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. Então, sempre existiram remanescentes no meio do povo de Deus. Nós não podemos generalizar e dizer, mas Israel pecou por completo, todo o povo pecou. Não, sempre haviam remanescentes, pessoas fiéis a Deus. Porém, o castigo de Deus vinha sobre toda a nação de Israel. Nós estamos vivendo um período de crises no nosso país. E muitas vezes a crise não é culpa minha, não é culpa sua. A crise é culpa de uma má administração política, de uma má gestão dos nossos governantes e de pessoas que têm a influência sobre a nossa nação. Porém, a consequência disto vem sobre todos. Nós vamos aprender que, não obstante a consequência vir sobre todos, aqueles que são fiéis a Deus são alcançados pelo Senhor e Deus vai restaurar toda a situação de crise para a glória do seu nome, porque Deus é um Deus que trabalha pela família. Segundo parágrafo, a crise alcança uma família. Naquele momento de crise, eles fizeram o que parecia melhor para toda a família, ou seja, seguiram para a terra de Moabe. Elimeleque acreditou que era o melhor. Ele acreditou que era aquilo que precisava fazer. Saiu da sua terra, saiu de Belém, da casa do pão, e foi para a terra de Moabe. Perder o marido e os filhos era uma situação
terrível. Então, se eles fugiram de uma crise em Belém, eles acabaram caindo numa crise, aquela família acabou caindo numa crise muito pior em Moabe. Muito pior. Mas o mesmo Deus que tinha preservado aquela família durante todo aquele processo de crise, era o Deus que estaria preservando a família de Noemi agora ao enfrentar essa terrível crise também. Terceiro parágrafo do primeiro ponto nos fala sobre as 3 viúvas. Então Deus não ia abandonar essas 3 mulheres. Deus não abandona os seus filhos. Embora essas 3 mulheres estavam aparentemente desamparadas, Deus jamais abandona. Então não precisamos ter medo em meio de uma crise, porque Deus não vai nos desamparar. Deus não vai desamparar. Eu sei que a crise muitas vezes traz medo. Eu sei que a crise, em muitas situações, traz uma instabilidade. Eu sei que as crises que nós enfrentamos traz um pavor. Porém, nós precisamos ter coragem, porque Deus está conosco. Deus não vai nos desamparar nos momentos de crise. Se nós não tomarmos decisões precipitadas, como fez Ló, se nós não tomarmos decisões da nossa própria cabeça, como fez Abraão ao descer no Egito, se nós confiarmos em Deus como Isaac confiou, se nós acreditarmos na provisão de Deus, como José também acreditou, mesmo enfrentando as diversas crises da sua vida, se nós acreditarmos nisso, Deus estará sempre conosco para nos ajudar e para nos amparar em todas as coisas. Segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre superando as crises. Noemi enfrenta a crise. Noemi foi dominada pela amargura e pela dor. Chegou o ponto que Noemi, seu nome significa amável, agradável, encantadora. E ela disse: olha, não me chamem mais de Noemi, porque Deus me fez amargar a alma. Me chamem a partir de agora de Mara. Noemi se tornou uma mulher amarga, porque ela estava vivendo momentos de intensa amargura, de intensa dor. Os seus sentimentos tornaram-se amargos. Ela não esperava mais nada da vida, senão a morte. Porém, Noemi não ficou em Moabe. Noemi tomou uma atitude. Noemi resolveu voltar para próximo da sua família, para próximo daqueles que a amavam. Ela resolveu voltar para a sua terra. Até porque a Bíblia diz que ela era de Belém, da casa do pão. Eles eram efrateus. Efrata, eram de Efrata. O termo Efrata vem de Efratá, que quer dizer terra frutífera. Terra frutífera. Embora Belém estava passando por uma crise, quando eles saíram de Belém, quase 10 anos, eles ficaram quase 10 anos fora de Belém, embora Belém estava atravessando uma crise, mas Belém era a casa do pão. A sua terra, Efrata, era a terra frutífera. Então ela resolve voltar para a casa do pão, voltar para a terra frutífera, sabendo que Deus iria agir em seu favor. Segundo parágrafo deste segundo ponto, nos fala sobre o retorno para a sua terra. E o comentarista nos coloca que talvez Noemi estivesse pensando que Deus estava castigando-a com todos aqueles sofrimentos, e ela não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas adversidades. Na própria leitura em classe, a Bíblia diz que Noemi acreditava que Deus estava pesando a sua mão sobre ela. Deus estava pesando a sua mão. Porém, ela não sabia que havia um projeto de Deus em execução. Projeto de Deus em execução. Porque, na verdade, Deus estava preparando ali uma genealogia que traria o Salvador ao mundo. Diante de qualquer crise que nós enfrentamos, mesmo diante das intensas crises, mesmo quando nós pensamos que a nossa alma está totalmente amargurada, quando os nossos sentimentos são tomados pela amargura, Deus tem sempre um projeto em ação, um plano em execução,
para beneficiar não só a nossa casa, não só a nossa família, mas para que o seu nome seja glorificado. Então elas resolvem voltar, retornar, reiniciar do lugar onde tudo partiu, de onde tudo começou. Voltar para o lugar de onde ela saiu. E agora ela não volta com a sua família, mas ela volta com Ruth. Ela está ao lado da sua nora que persiste em regressar, em servir ao seu Deus. E nós perceberemos, lendo a história do livro de Ruth, que Deus abençoa e prospera Ruth de forma poderosa. Terceiro parágrafo do segundo ponto, Ruth e o Deus de Israel. Então a convivência de Ruth com Noemi a levou a ter uma experiência pessoal com Deus. Se você ler todo o livro de Ruth, quando ela volta e vai para o campo de Boaz, nós, ao ler a história do texto bíblico, nós percebemos que Boaz chega para ela e diz: olha, eu ouvi a tua história, eu ouvi o que você fez, que você abandonou, deixou a sua casa, os seus pais, os seus deuses, e veio habitar numa terra que você não conhecia. Mas Boaz diz para ela: o Senhor te dará recompensa, porque Ele é o Deus em cujas asas vieste habitar. Então, através do relacionamento de Noemi com Deus, Ruth aprendeu a conhecer o Deus de Israel. Meus queridos, que a nossa família aprenda a conhecer verdadeiramente o nosso Deus através do nosso relacionamento com Ele. Que a nossa família entenda que o Deus que nós servimos é o Deus da provisão. Ruth e o Deus de Israel. Ela conheceu um Deus que é o Deus que provê, que é o Deus que ajuda, que é o Deus que socorre, que é o Deus que está perto, que é o Deus que restaura o cativeiro, que é o Deus que muda a crise, que é o Deus que prospera as famílias, porque Ele tem cuidado de nós. Terceiro e último ponto da nossa lição, vai falar sobre fé e trabalho. E o primeiro parágrafo, Noemi e Ruth chegaram à terra. A chegada dessas duas mulheres viúvas à cidade deve ter chamado a atenção das pessoas, especialmente daquelas pessoas que haviam conhecido Noemi antes da sua partida. Quando nós olhamos para essa história, aparentemente falando, ou na prática, Noemi está regressando agora, não como saiu. Noemi saiu para escapar de uma crise, mas ela encontrou uma crise pior lá em Moabe. Noemi saiu com o marido, Elimeleque, e com os dois filhos, Malom e Quilion. Mas Noemi agora volta somente ao lado da sua nora Ruth. Duas mulheres desamparadas. E talvez alguns dos que conheceram Noemi olham, e com certeza, como diz o nosso comentarista, este retorno chama atenção, e provavelmente alguns olharam e disseram: que pena de Noemi. Noemi não encontrou realmente o que ela buscava. Noemi não quer nem ser chamada mais de Noemi, de agradável. Não, ela quer ser chamada agora de Mara, porque a sua vida se tornou amarga intensamente. Porém, Deus vai mudar a história dessa mulher. Deus vai mudar a história dessa família. Meu querido, eu quero te dizer, nessa nossa 8ª aula, que Deus pode mudar a história da sua família. Não é desejo de Deus que você viva amarguras no seio familiar. Não é desejo de Deus que você viva sofrendo no seio da família. Não, Deus vai mudar a história. Ruth está junto com Noemi. Embora Noemi aparentemente volta envergonhada, mas ela agora tem Ruth ao seu lado. Ela não tem Elimeleque. O nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Ela não tem Malom, não tem Quilion. Infelizmente, o nome dos meninos não eram nomes bons. Malom e Quilion quer dizer fraco, doentio, triste, doente. Mas ela tem Ruth ao seu lado. O nome Ruth significa amiga. Deus vai restaurar o cativeiro, mas ela tem uma amiga, ela está voltando. Se você está enfrentando um ambiente familiar hostil, se você está enfrentando uma crise familiar, você pode não ter
esta amiga que é Ruth, mas você tem o Espírito Santo, o amigo Espírito Santo, está na sua casa, na sua família, para te ajudar a vencer todas as dificuldades e mudar a história desta família. Então, Ruth, no segundo parágrafo, Ruth ajuda Noemi. Se em Moabe a situação era precária, agora em Belém havia esperança. Havia esperança. Como nós já afirmamos aqui, eles saíram de Belém por causa de uma crise. Encontraram uma crise pior em Moabe. E agora eles vão voltar. Por que a crise de Moabe foi pior? Porque perdeu-se praticamente quase que toda a família. Ficou só Noemi, só um membro daquela família que ficou vivo. E nós precisamos entender o seguinte, um grande aprendizado do livro de Ruth para mim é o seguinte, eles tinham uma crise em Belém, mas eles eram efrateus, eles eram da terra frutífera, que Efrata quer dizer terra frutífera. Eles eram de Belém, que quer dizer casa do pão. Não deveriam ter saído dali. Toda vez que nós saímos da casa do pão por causa de algumas crises, toda vez que nós saímos da terra frutífera por causa de algumas crises e vamos para Moabe, o nome Moabe significa terra dos desejos, ou desejo. Então, eles saem da terra frutífera, eles saem da casa do pão e vão para a terra dos desejos. E na terra dos desejos encontram uma crise ainda pior. Mas eles vão regressar. Somente Noemi fica viva daquela família original. Porém, Deus vai restaurar essa família para provar que Ele é o Deus que defende a família, Ele é o Deus que trabalha pela família. A história dessa família não vai encerrar no contexto da palavra de Deus, no contexto veterotestamentário, como uma história trágica, como uma história de destruição. Então, elas voltam e têm esperança de novo em Belém. Vencemos as crises com a ajuda de Deus e com muito trabalho. Com muito trabalho. Deus vai restaurar esta família, mas Ruth precisará trabalhar. Noemi já estava cansada, já estava talvez com a idade aqui avançada, mas Ruth está ao seu lado, Ruth está com ela e Ruth vai ajudá-la. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto, Ruth trabalha apanhando espigas. A Bíblia diz que elas voltaram no princípio da cega. O texto bíblico diz ainda que por causalidade, Ruth foi colher espigas no campo de Boaz. Eu não vejo causalidade nisto. Na verdade é causalidade para o escritor, causalidade para Ruth, causalidade para Noemi, talvez causalidade até para Boaz. Mas havia um direcionamento de Deus em todas as coisas. E é tão interessante essa história do livro de Ruth, porque Boaz significa aquele que é forte, aquele que é poderoso. E ela vai colher espigas justamente no campo de Boaz. E Boaz se interessa por ela. A Bíblia diz que elas voltaram no princípio da cega. Sabe o que eu aprendo? Quando nós falhamos, mesmo em meio à crise, cometemos alguma falha e resolvemos regressar, Deus sempre tem um novo princípio para a nossa vida. Deus tem um novo princípio para a sua casa. Deus tem um novo princípio para a sua família. Deus tem um novo princípio para você. Que nós possamos seguir o exemplo de Ruth, não ficar de braços cruzados, nos dispor ao trabalho. Ruth voltou, como o comentarista pastor Elianai Cabral nos diz aqui na nossa lição, talvez isso chamou a atenção, causou admiração, principalmente naqueles que já conheciam Ruth, conheciam Noemi, aliás. Então Noemi volta, Ruth volta com ela, porém Ruth não vai ficar de braços cruzados. Ruth não vai cruzar os braços dizendo, vamos esperar agora a ação de Deus. Nós já voltamos, vamos ver o que Deus vai fazer. O Senhor vai pelejar por nós. Não, elas voltaram. Elas têm a convicção que Deus as conduziu de volta na viagem. Tem a convicção que Deus vai fazer alguma coisa em relação a esta família. Mas Ruth sai ao trabalho. Ruth esforça as suas mãos. Ao dispor-se ao campo e trabalhar, Ruth descobriu ainda que Boaz era parente. Boaz tinha capacidade de remir. E então Boaz vai passar por todos os princípios
estabelecidos pela legislação daquela época para remir, para restaurar aquela família. E a família de Noemi é restaurada. A família de Noemi alcança uma nova situação e a história daquela mulher é mudada pela ação de Deus através da vida de Ruth, pela ação de Deus na história para restaurar aquela casa. O Deus da provisão não desamparou nem Ruth e nem Noemi. Assim como Deus esteve com a família de Noemi, o Senhor está também com a nossa casa, com a nossa família, para nos ajudar, para restaurar a nossa casa, para trazer a paz, para trazer a felicidade e a provisão, porque Deus trabalha pela família. Meu querido, que Deus te abençoe, que a mão de Deus esteja sobre a tua casa, esteja sobre a sua vida de forma poderosa. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua família. Que a tua família seja como um farol para as demais famílias. Não se esqueça, não saia da terra frutífera, não saia da casa do pão, mesmo enfrentando crises. Não vá para a terra dos desejos. É o que nós aprendemos com o livro de Ruth. Que a mão de Deus esteja sobre a tua casa. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até semana que vem, em nome de Jesus.